A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel, livro de Lucas capítulo 23, e o versículo 46 do capítulo 23 de Lucas diz: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Glória a Deus. Engrandecido seja o Pai, o Filho e o Divino Espírito de Deus. Jesus teve que morrer. Jesus teve que morrer. Jesus teve que se sacrificar. Imagina o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, tendo que se fazer carne, se materializar. No livro de João, o Evangelho, e o Verbo se fez carne, para que a gente fosse livre. Por que isso? Por que ele teve que morrer? Todo mundo já sabe, né? Eu já falei agora que foi para a gente ser livre. Mas o que eu quero falar nesse tema, o porquê da crucificação, e quão sério é isso para os cristãos que já seguem, eles já sabem a seriedade e abraçaram por saber a seriedade do que é isso, esse sacrifício. Para aqueles que creem, mas não seguem ainda, dizem, não chegou a hora, ou para aqueles que estão vivendo uma vida dividida entre ir congregar e buscar Deus e ficar no mundo, eu tenho algo para dizer a vocês hoje. A morte de Jesus Cristo é muito mais séria do que vocês imaginam, a morte e a ressurreição dele. O sacrifício que Jesus fez na cruz é muito mais sério do que vocês possam imaginar. Porque se eu levo algo a sério e desprezo, eu não estou levando a sério, na verdade. Se eu digo, ele morreu, e a prova disso é que está na Bíblia, e muitas pessoas seguem o Evangelho, e eu creio, e o mundo todo festeja isso. O mundo todo não tem a morte e a ressurreição de Jesus. Tem data específica no mundo que eles lembram da morte e ressurreição de Jesus. Porém, existem lugares no mundo em que o Evangelho é proibido, porque pessoas que são candidatas sérias ao lago de fogo e ao inferno, glória a Deus, não deixam o Evangelho entrar. Não deixa para outras pessoas que possam decidir o que querem na vida delas. É muito sério isso, mas o assunto do tema não é esse agora. O assunto do tema é o seguinte: a seriedade desse sacrifício. Para os cristãos, repito, nós valorizamos, nós cremos ao ponto que abraçamos, entregamos nossas vidas a Ele, ao Evangelho, a Jesus Cristo. Mas para você que ainda não se decidiu, precisa saber disso que eu vou dizer agora. A seriedade da morte, do sacrifício de Jesus na terra, aleluia, é muito mais além do que você possa imaginar. Porque se você acreditasse realmente que a sua vida está em xeque, ao rejeitar, que a sua vida está em perigo e você dizer não, você não está na hora, então são duas coisas. Ou você não tem amor à sua vida de jeito nenhum, ou o diabo te cega para que você não enxergue. É que se o seu coração parar, se você morrer a qualquer momento, você vai ser lançado fora. E não existe você morrer sem se aceitar Jesus, ter uma segunda chance. Não existe. Morreu sem aceitar Jesus, meu amigo, não tem jeito. Olha bem, Deus dá o livre-arbítrio ao homem.
Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Deus deu de escolher o bem e o mal, entre o bem e o mal. Mas aconselhou, mesmo ele tendo poder e autoridade sobre o homem que ele criou, ele é tão democrático que ele deixou o homem, não se julgando mal, né? Não se julgando mal, chamando ele de democrático, mas ele deixou o homem livre para escolher. Mas ele disse: de todas as árvores do jardim comereis, mas da árvore do que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque se comerdes, certamente morrerás. E o homem desobedeceu e comeu, e por causa disso toda a terra foi contaminada com a morte, com o pecado, né? Porque se o pecado vem, o conhecimento do erro vem, as consequências também seguem. E Deus teve que amaldiçoar a terra por causa do homem. Entendeu? Então vamos continuar. Deus, sendo Deus, teve que se oferecer em sacrifício. Você sabe por quê, amigo? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Sem sangue não há remissão. Não há remissão, não há purificação, não há perdão. O perdão não é mediante a pessoa só dizer: eu acredito. Eu faço o sinal da cruz. Porque no que pode livrar o homem o sinal de cruz, a cruz, ela foi usada como pena de morte, como, digamos, no tempo de hoje, camada de gás, cadeira elétrica, forca. Entendeu agora? Então a virtude estava no Salvador e não na cruz. Então o homem, ele quer ser prático em tudo, inclusive em rejeitar Jesus, ou barganhar, ou seja, ou até falar contra. Mas não sabe ainda, você ainda que não se decidiu, não sabe o perigo e o porquê ele teve que sacrificar além disso, que já é bem claro, já falei aqui. Pensa aí, se ele tendo todo o poder, não restava outra coisa para livrar o homem, a não ser ele se oferecer em sacrifício. Você rejeitando um sacrifício, ou alguém rejeitando, escapará da condenação. Então, é mais sério do que você possa imaginar. Então eu vejo pessoas que dizem assim: eu me amo tanto, porque eu vou me distrair, eu vou curtir, que eu tô jovem, ou que eu não quero ainda. E não sabe que amor de verdade você não tem a você, e não tem a seus entes queridos, se você não assume uma posição ao lado de Jesus, aceitando como Salvador. Se ele teve que deixar o trono de glória, e a promessa desse sacrifício foi logo lá no paraíso, porque quando o homem caiu, só restou o Senhor tomar uma decisão. Prometer que viria oferecer-se em sacrifício. Está lá a partir do capítulo 3, o 4 em diante, você vai ver a promessa de Jesus quando ele vem falar com o homem, e o homem caído, e ele ainda teve amor suficiente para vir resgatá-lo. Então, meu amigo, de tudo que você faz, que você se esforça, ele se esforçou em se entregar na cruz. Olha que Deus maravilhoso. Ele podia não se importar, dizer: não, ele caiu, o homem decidiu isso, acabou. Não tem por que eu fazer nada por ele, porque eu fiz tudo por ele. Eu criei o mundo, eu criei um paraíso, dei tudo para ele, e disse a ele que não escolhesse aquilo, mesmo dando ainda o livre-arbítrio, sabendo que ele poderia
escolha errada, mas ele confiou. Ele não trouxe o homem cativo